Tome o vosso assento, por favor. Eu queria dizer a todos os irmãos e as pessoas que estão ao alcance desse som que esse primeiro ímpasse, que foi esse chuvisqueiro, veio para provar um pouco a fé do povo de Deus, né? E eu queria dizer também para os irmãos que eu sou muito grato a Deus em poder estar aqui nesta noite. Queria agradecer aos responsáveis aqui pelo trabalho por dizerem, ou seja, por anunciar-me como o preletor desta noite. Quero agradecer a família e ao José Justino, são obreiros do Senhor, presbíteros de nossa igreja. Eu entendo que muitos outros pregadores estão aqui nesta noite, mas eles acharam por bem que nós deveríamos trazer a mensagem da palavra de Deus. Eu não preciso pregar muito tempo, porque quem faz esta grande obra não é o muito falar, senão que é o Espírito de Deus trabalhando neste momento. Eu queria convidar os nossos irmãos e amigos, aqueles que porventura têm uma Bíblia ao alcance de sua mão. Nós vamos ler um texto bíblico que está no profeta Isaías, capítulo 1, versículo 2 e 3. Ouvi, ó céus, e presta ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor: criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas o meu povo não entende. O meu povo não tem conhecimento, o meu povo não entende. Amém? Usando esse texto sagrado, eu quero trazer aqui uma palavra, não quero me demorar muito, porém eu quero ser objetivo nestas palavras. O profeta Isaías, que profetizou cerca de 700 anos antes de Cristo, e que foi um homem que passou por algumas experiências, algumas delas bastante amargas, mas foi um homem que foi conhecido como profeta messiânico. Foi o homem que mais profetizou sobre o Cristo de Davi, o Cristo de Israel, o nosso Cristo Salvador. E ele, no seu início de ministério profético, ele encontrou a nação vivendo em um tempo de incredulidade, de rebeldia e de muita coisa ruim. E isso, meus amados irmãos, levou o povo a um distanciamento de Deus. Parece-nos não ser muito diferente do tempo que estamos vivendo, aonde nós observamos que principalmente as leis estão conduzindo a nação para um caos espiritual e um distanciamento de Deus. Isto posto, nós temos percebido que o homem ainda continua fugindo de Deus, cada dia distante, cada dia mais longe, cada dia mais incrédulo, cada dia mais brutal, cada dia mais rebelde, e eles não querem reconhecer o seu Deus. Porém, eu estava observando esta palavra que acabamos de ler, que os lábios do profeta Isaías pronunciaram, e ele inseriu nas páginas do seu livro profético. Ele disse: eu criei filhos, disse Deus,
quando o profeta usado no espírito de profecia, eu criei filhos e os exalcei, ou seja, exaltei, coloquei eles acima de toda criatura, de toda criação, dotando-o de inteligência, de sabedoria, dotando-o de capacidade. Mas o texto continua dizendo que eles não entendem a Deus. E esta situação, ela vai para uma agravante, que o homem parece-nos que cada dia se distancia mais. E quando eu leio o Salmo 139, o escritor do Salmo, o salmista, disse, no versículo de número 7, para onde fugirei do teu Espírito? Para onde me esconderei da sua face? E ele disse, se eu subir aos céus, aí o Senhor está. Se eu descer no abismo, até ali a sua mão me guiará e a sua destra me susterá. Se eu disser que as trevas me encobrirão de ti, a noite será dia à roda de mim. Se eu disserem que essas trevas me encobrirão, então as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Não faz diferença, porque os olhos do Todo-Poderoso estão acompanhando as atitudes, as ações dos seres humanos. Deus não os perde de vista. Tanto é que nós olhamos no sentido retroativo, acompanhando os acontecimentos que são relatados no livro sagrado, alguns ímpases, alguns acontecimentos que vêm na história, nos deixa perplexos, e alguns até não conseguem acreditar, questionam, porque foram atitudes que Deus teve que tomar, dado a situação daquele mundo, o mundo daquela época. A Bíblia fala sobre os antediluvianos, que disse que as suas atitudes eram só má continuamente. E a Bíblia, ela traz uma linguagem mais amena, porque ela não vai ao cerne da questão, mas quando você pega a tradução do original, a situação do mundo era muito caótica, e o homem estava abusando da liberdade que Deus o havia dado. E então Deus decide mandar um dilúvio sobre a terra. Deus toma a iniciativa de acabar com a raça humana. E o texto bíblico, quando você vai acompanhando, disse que quando Deus decidiu destruir tudo, Ele encontrou um homem. Os conhecedores das Escrituras sabem do que eu estou falando. Ele encontrou nas Escrituras, relata a história de um homem que estava bem diante de Deus, um que temia a Deus, e este era Noé. E como o coração de Deus nunca foi de condenar o justo junto com o ímpio, condenar o justo com o mal, então ele chama Noé e diz para ele, faz para ti uma arca de madeira de gofre, faz compartimentos para os primeiros, segundos e terceiros, e ele dá as medidas. Ele diz, porque eu vou enviar sobre a terra um dilúvio. E eu aqui faço as minhas conjecturas. Qual não seria a zombaria quando um velho começa a construir uma arca para escapar de um dilúvio? E segundo os estudiosos na região, era um tanto elevada a topografia, e também
também havia um outro incidente, que a Bíblia diz que naquele tempo a terra fazia um determinado vapor e regava a terra. Então, em outras palavras, não havia chuva. Então eles não podiam acreditar nisso. Isso era uma farsa, isso não era verdade. Mas Deus seguia dizendo: Deus vai mandar o dilúvio. Deus seguia dizendo: faz a arca, porque vai vir o dilúvio. E eu acredito que alguém mais exaltado chegasse a Noé e disse: ei Noé, o que é que você está fazendo aí? Ele disse: eu estou construindo sob ordens do Todo-Poderoso uma arca, porque Deus vai mandar um dilúvio. Deus vai mandar um dilúvio. Deus vai mandar um dilúvio. E os anos passaram, e ele constrói aquele monstro daquele barco em terra seca. E para surpresa e perplexidade das pessoas, num dia natural como tantos outros, Noé termina, abre a porta inferior, ou a de baixo do primeiro andar, e começam a vir animais de toda espécie, e vão entrando para dentro da arca. E uma coisa me surpreende, uma coisa me chama a atenção. Qual é ela? Qual é essa coisa? É que os animais conseguiram ouvir a voz de Deus, entender o projeto de Deus, enquanto os homens não puderam acreditar. E diz o apóstolo que eles pereceram nas águas do dilúvio. E eu olho para isso, quero tecer breves comentários. Quando Noé estava já dentro da arca, a Bíblia diz que Deus vem e fecha a porta por fora, porque se fosse Noé diante do grito do povo, provavelmente ele abriria a porta da arca, mas Deus a fechou e a selou por fora. E passou o primeiro dia, tudo normal, nada de anormal. E eu acredito que alguém diz: ei Noé, como é que vai aí dentro com a bicharada? E ele continuava dizendo: Deus vai mandar um dilúvio. Passa o segundo dia, tudo normal, o sol nasce e atravessa o céu azul e vai para o oriente e se esconde, e está tudo tranquilo, tudo normal. O terceiro, o quarto e o quinto dia não há diferença. Até o sexto dia não havia nada de anormal. E eles perguntavam: e aí Noé, vai ficar aí dentro preso com esse monte de bicho? E ele dizia: Deus vai mandar um dilúvio. Mas no sétimo dia, de acordo com as escrituras sagradas, eu posso deduzir que logo de manhã os céus começaram a enegrecer. Começou a criar as nuvens condensas, as nuvens de dilúvio, enchiam o lençol de água na atmosfera, e aquilo foi se enegrecendo, e alguns ventos, e de repente começaram a fuzilar alguns relâmpagos e a ribombar alguns trovões. E Noé continuava dizendo: Deus vai mandar um dilúvio. Deus vai mandar um dilúvio. E as pessoas não poderiam acreditar, mas o texto bíblico diz que começou a sair água de dentro da terra. A Bíblia usa o termo dos abismos. As fontes do céu se rasgaram, as nuvens condensas, as nuvens de dilúvio, e a água caía como de um balde sendo derramado. E daqui a pouco a água começou a subir e começou a aproximar-se da arca, e a chuva permaneceu. E de repente alguém grita lá de fora: ei Noé, abre-nos a arca.
mas era tarde demais, já não era mais tempo. E a Bíblia diz que o dilúvio perdurou, e ouviu-se gritos, e ouviu-se mugir de gados, e ouviu-se balir de ovelhas, e ouviu-se esturros de feras, ouviu-se muita coisa, mas aos poucos aquilo foi se desvanecendo e as vozes foram desaparecendo, porque cumpria-se o que Deus havia dito, que mandaria um dilúvio em cima da incredulidade dos seres humanos. Aleluia. Pois bem, isso posto, os homens não se exemplaram, mas vem nova geração, e passam-se os anos, e chegamos à história, a tristonha história de Sodoma e Gomorra, a cidade de prostituição, a cidade do abuso sexual, a cidade da sodomia, do sexo irrefreado, desenfreado, e o sexo de toda a natureza desagrada novamente o coração de Deus. E Deus então toma a decisão: vamos destruir também essa gente. Ainda que avisados, ainda que anunciado, mas eles não podiam acreditar, porque parecia algo muito sobrenatural. Mas a Bíblia diz que lá estava Ló, e Pedro diz que o justo Ló se afligia com a situação moral de Sodoma e Gomorra, e isso agradou os olhos de Deus, que envia a ele 2 anjos para arrancá-lo daquele lugar. E quando Ló está saindo, a Bíblia diz que ele estava se segurando, porque ele tinha bens, tinha muita coisa, mas os anjos apertavam com ele. E ele, quando estava já nas campinas, a sua mulher olha para trás, e a Bíblia é enfática em dizer que ela se torna numa estátua de sal. Mas ele escapa-se para Zoar, uma pequena cidade que havia nas montanhas. E ali, quando ele está em Zoar, que ele olha, há uma coluna de fumaça, um monstro de nuvens de fumaça que invade todo o vale, enche todo aquele vale, e o chama de fogo a toda altura. A Bíblia diz que choveu fogo e enxofre, e não tinham como escapar, e ficou a maldição ali para sempre. Aonde está o Mar Morto? Deus estava avisando. Será que hoje seria diferente? Quantas pessoas estão ouvindo esta pregação? Talvez muitas, mas quantos estão acreditando que isso é verdade? É outra história. Então, quando eu leio a passagem de Isaías, Deus diz assim: eu criei filhos, eu os alcei, ou seja, eu exaltei eles, eu coloquei eles como coroa da criação. Mas eles não entendem nada disso. Eles não são capazes de raciocinar que eu os criei como criatura especial para estarem diante de mim, para estarem me servindo e me adorando. Enquanto isso vai acontecendo, Deus está olhando de lá para cá, e este homem vai ter que estar um dia diante do trono branco para juízo. Por que pregar sobre juízo? Sabe por que pregar? Paulo dizia que as autoridades são um terror para os que cometem erros, mas para aqueles que são retos, para eles é uma segurança. Então o homem tem opções de ser bom ou de ser mal, de fazer as coisas certas ou fazê-las erradas. E eu olho para o texto que quero finalizar com isso aqui. Ele disse assim: o boi
conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Primeiro eu quero pensar no boi. É um animal irracional, é um animal bruto, é um animal que não tem raciocínio. Mas o texto diz que o boi conhece o seu possuidor. E como é que eu entendo isso? Quem tem relacionamento com esse tipo de animal, tanto pode ser mais aproximado ou um pouco mais distante. Aquele homem que cuida do gado no campo, ele vai a uma posição das pastagens e grita, e todo o gado desce para o lugar certo, como que esperando o que é que o seu possuidor quer dele. Isso é muito natural. Se é uma vaca a qual eles fazem a ordenha, na madrugada, quando chamam pelo nome que ela havia recebido, tanto o filhote como a mãe respondem e vêm ao encontro, porque ela conhece o seu possuidor. Então ele disse: o meu povo não é assim. Eu chamo, eu mostro sinais, tem tsunamis, é um calor que excede, está correndo o risco de chegar a 50 graus e criar feridas nos seres humanos. Já não há ar-condicionado que suporte, mas o homem não está nem aí, para ele isso é normal. Deus está tentando chamar a atenção da criatura que Ele criou para si, como primazia, como coroa da criação. Deus tem chamado o homem, porque o homem tem um instinto adorador, o homem tem um instinto de estar diante de Deus, e quando o homem não conhece Deus, ele adora a pedra, ele adora a nuvem, ele adora a estrela. Mas nesta noite Deus está chamando homens e mulheres para que o conheçam, para que o sirvam, para que caminhem na sua presença, para que o adorem, para que reconheça Ele como Deus Todo-Poderoso. Aleluia. O boi conhece o seu possuidor. Nesta noite, eu digo aos senhores, eu sinto algo dos céus neste lugar. Não é outra coisa senão a presença do Todo-Poderoso. Aleluia. Este boi vai ao matadouro de cabeça baixa por obediência. Ele recebe as ordens sem reclamar. Mas o meu povo não me entende. Meu povo não tem inteligência. O meu povo não me reconhece. O meu povo não se dobra perante mim. É mais fácil dobrar diante de uma pedra. É mais fácil dobrar diante de barro. É mais fácil de se dobrar diante de uma estrela. É mais fácil dobrar diante de um ídolo, de um profissional, de um cantor e de qualquer outra coisa, do que dobrar-se diante do seu Criador. Então, meus amados irmãos, eu vou para a segunda metáfora. Eu vou para a segunda personalidade que quero impor aqui nesta noite. E o jumento, a manjedoura do seu dono. Observe a diferença. O boi conhece o dono e o jumento conhece a manjedoura. Sabe o que é isso? Isso é um evangelho que se prega nos momentos atuais. Um evangelho de favores, um evangelho de socorro humano. Se corre na igreja quando tem um câncer, se corre na igreja quando surge uma desgraça, se corre na igreja quando perde tudo quanto tem, se corre para buscar favores, se corre para buscar bênçãos, mas não se corre para adorar o seu Criador, para servir o seu Criador. Não corre lá para dizer: Senhor, eu quero o Senhor como meu Deus, para orientar a minha vida, para dirigir a minha vida, para ser o meu Deus. Então, o jumento conhece a manjedoura
manjedoura do seu dono. E ele prefere ficar mais longe possível da manjedoura. Quanto mais longe, melhor. Porém, quando fuzilam os relâmpagos, quando o vendaval vem, quando a tempestade se aproxima, se vê ele chegando devagarzinho para se abrigar na manjedoura do seu dono. Meu caro irmão, meu caro ouvinte, meu caro amigo, Deus não é simplesmente abrigo, Deus é salvação, Deus é libertação, Deus é motivo de adoração. Deus precisa disso nos seres humanos. Quando se adora o sexo, quando se adora a riqueza, quando se adora o status, quando se adora os holofotes, ele está dizendo: Deus é um zero à esquerda, Deus é um Zé Mané. Mas quando o sapato aperta, onde é que é a manjedoura do seu dono? Vamos para lá, vamos para lá. O apóstolo, não sei quem, está passando por aí. Não, meu irmão, sirva a Deus com sinceridade e temor de Deus. Esta vida passa, esta vida vai passar, e mais breve do que o que você imagina. E quando ela passar, qual será a sua condição diante do grande trono branco? A minha Bíblia diz que vai haver um livro aberto e vai abrir outros livros, e todo nome que não se encontrar aberto, não se encontrar inserido no livro da vida, será lançado no lago de fogo que arde por toda a eternidade. Espera aí, pregador, o senhor está tentando me amedrontar? Não, eu estou tentando te acordar. Evangelho não é para amedrontar ninguém, não. Evangelho é para salvar. Evangelho é para libertar. Essa é a função do evangelho que prego. Evangelho que transforma a vida, evangelho que liberta a vida, evangelho que reconstrói família, evangelho que levanta moral, evangelho que transforma o homem, evangelho que muda caráter, evangelho que é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Aí Jesus disse, depois disso, esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em meu nome expulsarão os demônios. Este é o evangelho que é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. É um evangelho de ousadia. É um evangelho que transforma a vida, não se transforma condições. A minha Bíblia diz que as bênçãos virão após mim e me alcançarão. Se eu pegar um foguete supersônico a 6.000 quilômetros por hora, não vai ser problema nenhum, as bênçãos me alcançarão. Eu não preciso correr atrás delas. O escritor sagrado escreve as palavras de Deus, e essas bênçãos virão após de ti e te alcançarão. E ele diz: bendito será tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito a tua amassadeira e bendito o teu forno. Bendito o fruto dos teus animais e a cria das tuas vacas. Bendito o fruto do teu ventre. E se você for com esta bênção, você não precisará tomar emprestado, mas você emprestará a muita gente, porque Deus te abençoará no momento que você decidir servir a Deus em espírito e em verdade e na fidelidade. Aleluia! Oh glória! Estas são as palavras que Deus colocou no meu coração. Eu disse que seria breve. Eu disse que não iria me demorar. Quantas pessoas se revoltam e dizem assim: eu não gostei. Esse cara podia ir falar em outro lugar. Claro, tocou na sua ferida.
esse processo arde e dói. Mas se você souber entender o amor de Deus na tua vida, tu serás uma nova criatura e passarás a ser um verdadeiro cidadão dos céus. Deus há de transformar a tua vida e fazer de você um instrumento glorioso nas mãos do Todo-Poderoso. Nesta noite, nós estamos aqui nesta via pública com o intuito maior: não falar de religião. Religião teve desde o início do mundo e só deu confusão. Talvez você não sabe por que aconteceu a invasão comunista na Ásia. Talvez você não sabe por que aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Talvez você não sabe por que a quebra do mercado comum europeu. Talvez você não sabe por que é que os Estados Unidos está de ponta cabeça. Eu posso te dizer com muita segurança: foram as religiões. Mas quem conhece Jesus não é religioso. Quem conhece Jesus torna-se servos do Deus Altíssimo. Aleluia. Eu estou me sentindo muito à vontade. O boi conhece o seu dono, e o jumento a manjedoura do seu dono. A minha palavra é: volta nesta noite, ouça a voz do teu Criador. O meu povo não entende. O meu povo, eu até quero repetir a leitura para concluir. O meu povo, aleluia, o meu povo, eu estou repetindo várias vezes. O meu povo, aleluia. Eu vou entrar aqui no assunto. Céus, presta atenção, presta ouvidos. Ó terra, porque fala o Senhor: criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Não tem conhecimento. O meu povo não entende. Não entende. Eu devo dar uma rápida pincelada para concluir. A Bíblia fala com muita ênfase sobre o direito, a liberdade de expressão, e fala disso com muita ênfase. E é por isso que muitas pessoas têm se afundado, porque ele tem o direito de escolha, o livre-arbítrio. O homem tem o livre-arbítrio. Num país como esse, eu posso ser o que eu quiser, ainda que algumas consequências possam me levar a um caos por toda a eternidade. Porque seria que as penitenciárias estão abarrotadas? Por que será que há tantos prostíbulos? Por que será que tantos casamentos estão sendo destruídos? Por que será que os lares estão indo na enxurrada? Por que será? É por causa do livre-arbítrio. Você escolhe o que você quiser, você faz o que você quiser, porém você terá que responder pelos seus atos, queira ou não queira. Isso vai estar registrado por toda a eternidade. E a Bíblia diz que cada um pagará pelo seu pecado. Mas aquele que abraça Jesus, que entrega-se para Jesus, a minha Bíblia diz que o seu sangue purifica-nos de todo pecado. E eu quero dizer com muita alegria que eu conheço um grupo muito grande que foram perdoados, que foram libertos, que foram transformados e que agora canta livremente, com alegria na alma e no coração. Eu concluo aqui, mas não podia deixar de fazer aqui um apelo. Saber aonde está uma pessoa que já está cansada desta vida, está cansada desta situação.
Jesus disse assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Convidaria a igreja, se possível, por favor, se pôr de pé. Aleluia. Tem outro aí que eu dei. Qual que é? Cadê o menino aqui? Vai lá, meu filho, vê o outro fundo ali. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, você olha para a sua direita, para a sua esquerda, vê se há alguém aí que precisa de Jesus. E eu quero convidar, onde está uma pessoa que ainda não tomou a decisão de servir a Deus, e nesta noite quer entregar o seu coração a Cristo, render-se aos pés de Jesus. Onde está a primeira pessoa que queira aceitar Jesus como Salvador da tua alma? Aonde está? Dê um sinal com a tua mão. Nós queremos orar por você. A primeira pessoa, em nome de Jesus, se você puder vir aqui à frente. Aonde está? Aonde está a primeira pessoa que precisa de uma mudança na sua vida? Precisa de uma intervenção de Deus na sua vida, porque o caos tem chegado muito próximo. Venha, em nome de Jesus. Saia do teu lugar agora, em nome de Jesus. Há uma pessoa que precisa de Jesus? Aonde está? Dê um sinal com a sua mão, por favor. Aonde está uma pessoa? Eu vou pedir a alguns obreiros, presbíteros do Senhor, para descer aqui. E se tiver alguns aí no meio, venham cá, por favor. Nós vamos orar pelas pessoas, aqueles que estão perturbados, aqueles que não conseguem dormir de noite, aqueles que têm visões aterradoras, aqueles que estão pensando no suicídio, aqueles que estão pensando que o mundo acabou. Não, o mundo está começando agora. Você pode ter um início hoje ainda. Saia do teu lugar e venha aqui, em nome de Jesus. Onde está? E eu quero aproveitar, quem sabe você veio nesta cruzada, veio enfermo, veio com dificuldades, veio com problemas. Vem até aqui em nome de Jesus. Vem até aqui em nome de Jesus. Nós queremos orar por você, em nome de Jesus. Venha. Aleluia. Será que alguns dos nossos obreiros podem descer ali para impor as mãos e ordenar um milagre de cura, de libertação? Aleluia! Eu quero te dar uma notícia não muito agradável. Você não vai ter paz daqui para frente se não tomar uma decisão, porque hoje você ouviu a verdade como ela é. Aleluia! Venha para cá. Venha, em nome de Jesus. Saia do teu lugar e venha, em nome de Jesus. Você está com muitas tribulações, é uma oportunidade, não deixe ela escapar. Eu não sei se você vai ter outra. De repente você não terá outra oportunidade. De repente essa é a última. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos estar orando agora, em nome de Jesus. Talvez você nunca ouviu uma mensagem desse modelo, porque hoje estão oferecendo bênçãos baratas, evangelho barato, evangelho de falcatrua, de engano, porque evangelho é poder de Deus e salvação. Se o evangelho não salva, ele deixou de ser evangelho. Evangelho é poder de Deus. Aonde está alguém para Jesus? Em nome de Jesus, vem até aqui. Venha. Saia do teu lugar. Nós vamos orar neste momento. Aqui estão algumas pessoas que vieram para receber a bênção de Deus. Se os obreiros que estão embaixo puderem pôr as mãos
nós vamos orar e vocês imporão as mãos. A Bíblia diz: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E é isso que vamos fazer agora, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais alguém ali? Percebo que precisa mais alguém. Neste momento nós vamos estar orando. Eterno Deus e Pai, me coloco diante da Tua presença como ministro da Tua palavra, na autoridade do nome de Jesus, no poder da Tua palavra. Eu oro agora, Pai, e ordeno a Tua bênção, ordeno um milagre agora de libertação, de cura. Neste momento, ó Deus, eu quero repreender toda hoste maligna, toda hoste satânica que tem estado nos ares desta cidade para destruir a paz desta cidade. Eu repreendo em nome de Jesus. Senhor, entra com libertação, entra com sinais para a glória do Teu nome, Senhor. Opera maravilhas, faz alguma coisa gloriosa para a glória do Teu nome, Senhor. Eu repreendo todo espírito maligno que tem colocado incredulidade nos corações, dúvidas, eu repreendo em nome de Jesus. Senhor, salva. Senhor, liberta. Senhor, opera maravilhas para a glória do Teu nome. Senhor, meu Deus, as pessoas que estão longe ouvindo, faz um milagre, milagre de salvação, milagre de libertação, milagre, Senhor, para a glória do Teu nome. Eu te peço, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém.